Olá turma, bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à aula de física, né? No segundo trimestre. E nós iremos trabalhar corrente elétrica, é o tema de hoje, tá? A gente vai verificar aqui a questão da definição. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas elétricas, né? Então, se existe movimento de cargas elétricas, esse movimento ele é denominado corrente elétrica. Observações. Em um condutor elétrico metálico, esses elétrons se movimentam desordenadamente, né? Então, nós temos aqui um condutor elétrico, os elétrons estão se movimentando desordenadamente. Agora o seguinte, ó, o que a gente pode observar aqui, nessa situação aqui, ó? Quando o condutor é ligado aos polos de um gerador, os elétrons se dirigem do polo negativo para o polo positivo, num movimento que passa a ser ordenado. Então, agora, nesse gerador, ele foi ligado, né, aos polos de um gerador. Né? Esse condutor, no caso, ele foi ligado aos polos de um gerador. E se ele é ligado aos polos de um gerador, né, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão se dirigir de uma forma ordenada. Né? Por quê? Porque o condutor está sendo ligado ao polo de um gerador. Certo? Tranquilo aí? Então, esses movimentos de elétrons nada mais é do que a corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, ela pode ser corrente convencional e uma corrente real. O que seria uma corrente convencional? Deslocamento de cargas positiva do polo positivo para o negativo. Ou seja, do maior potencial para o menor. Então, quando eu tenho no caso aí, as cargas positivas vai do maior potencial para o menor potencial, é conhecido como corrente convencional. E corrente real, movimento de cargas negativas do polo negativo para o positivo, potencial de menor para o maior, ok? Então, na corrente convencional, vai ser do maior potencial para o menor potencial. Na corrente real, nós teremos aí o que aí? Do menor para o maior potencial. Tranquilo? Nós temos aqui um gerador, uma pilha, qualquer. Nós temos o sentido convencional e o sentido dos elétrons. Observa que no sentido convencional é o contrário do sentido dos elétrons, tá bom? Na terceira situação, nós vamos trabalhar a natureza da corrente elétrica. Na natureza da corrente elétrica, ela pode ser eletrônica ou iônica. Para ela ser eletrônica, o que acontece aqui? São os elétrons que se movimentam. Né? Se os elétrons estão se movimentando, nós podemos dizer que essa natureza dessa corrente é eletrônica. E onde que nós vamos encontrar esse tipo de natureza de corrente elétrica? É o tipo de corrente que ocorre nos condutores metálicos. Iônica. O que seria a natureza da corrente elétrica iônica? Há movimento de cargas positivas, que são os cátions, e negativas, que são os ânions, tá bom? E onde que ocorre isso aí? Ocorre nas soluções iônicas e nos gases ionizados, tá? Então, a corrente elétrica, né? A natureza da corrente elétrica eletrônica, ela vai ocorrer nos condutores metálicos, tá? Iônica vai acontecer nas soluções iônicas ou gases ionizados, que acontece aí com os cátions e os ânions. Intensidade da corrente elétrica. Pessoal, a intensidade da corrente elétrica, ela, numericamente, ela vai ser calculada através de uma fórmula matemática. Como é que eu faço para calcular a corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica. A intensidade, que é o I, vai ser o quociente entre a carga sobre o intervalo de tempo. Ok? Então, a corrente elétrica nada mais do que a carga sobre ΔT, que é o tempo. Lembrando que essa carga é N vezes F. Aí vocês têm essa ideia dessa relação matemática no começo das aulas. Então, observe esse gerador, essa seção transversal, né? A corrente elétrica ela vai passar por essa seção transversal, né? No caso, através de uma carga, em um intervalo de tempo. Coloquei aqui que quantidade de cargas elétricas que atravessa uma seção reta de um condutor. Ó. Seção transversal, essa carga vai atravessar esse condutor. E o T é o tempo, o intervalo de tempo que vai gastar para atravessar essa seção transversal. A unidade do Sistema Internacional da Corrente Elétrica é dado em Coulomb por segundo, ou simplesmente em ampere, tá bom?
Então, 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere, representado pela letra A. Por que o A é maiúsculo? Porque ele é em homenagem a um físico matemático, tá bom? Então, quando é em homenagem a uma pessoa, no caso em si, sempre vai ser representado por letra maiúscula, tá bom? Coulomb representado através de um físico matemático também. Então, no caso, tem que ser letra C maiúscula. Todas as letras têm que ser maiúsculas, não se esqueçam disso. Então, a unidade da corrente elétrica é ampere, tá? Nós podemos também utilizar os submúltiplos dessas correntes, né? Nós temos o miliampere, microampere e o nanoampere, que você já tem uma ideia. O mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6 e o nanoampere 10 a menos 9. São também os mais utilizados, que são os submúltiplos. Tipo de corrente elétrica, né? Dois tipos de corrente elétrica. Corrente contínua. O que seria a corrente contínua? É aquela cujo sentido da corrente se mantém constante no intervalo de tempo. Então nós temos aqui um gráfico onde a corrente ela é constante a qualquer intervalo de tempo. E onde que acontece isso? Acontece em bateria de carro, pilha, entre outros, né? A corrente elétrica tanto no carro, na bateria de carro, nas pilhas, ela é sempre constante a qualquer intervalo de tempo. Corrente alternada. O que seria corrente alternada? É aquela cujo sentido varia alternadamente. Não vai ser constante a qualquer intervalo de tempo, vai alternar em qualquer intervalo de tempo. Então nós temos aqui o máximo e a corrente mínima. Observe aqui que está alternando, a um certo intervalo de tempo. É diferente para esse intervalo de tempo. E assim sucessivamente. Então, esse aqui é um comportamento da corrente alternada. E onde que nós podemos utilizar essas correntes alternadas? Corrente usada nas residências, tomadas principalmente, tá bom? Então essa parte é teórica, tá bom? E esse é o conteúdo da aula de hoje sobre corrente elétrica. O que nós vimos aqui de corrente elétrica? A definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento de elétrons. Nós vimos aqui o sentido da corrente elétrica, que é a corrente convencional e a corrente real. Corrente convencional do maior potencial para o menor. A corrente real do menor para o maior potencial. A natureza, pode ser eletrônica e iônica. A eletrônica são os elétrons que se movimentam. E a iônica, há movimento de cargas positiva e negativa que acontece com os cátions e os ânions. A intensidade de corrente elétrica, que vai ser a carga dividido pelo intervalo de tempo. Não se esqueçam da unidade da corrente elétrica e os submúltiplos. E o tipo de corrente elétrica, que é a corrente contínua e a corrente alternada. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula sobre corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte teórica e vocês terão um outro vídeo só da parte de cálculo. Tchau, tchau. Até a próxima.